Gente, boa noite. Vamos entrando aí para podermos conversar a respeito desse tema muito bom. Muito feliz de estar aqui hoje. Muito legal a participação de todos vocês durante esse período em que a gente deixou aberta os nossos canais para conversarmos a respeito de introdução alimentar e recebermos as perguntas de vocês. Eu queria comentar inicialmente que esse foi uma live, uma semana montada em 48 horas. A ideia apareceu na sexta-feira para o sábado. No sábado, eu acabei estabelecendo um pouquinho qual que seria um roteiro, comecei a convidar os profissionais, a receptividade dos profissionais foi muito legal, foi muito boa, fiquei muito feliz. Tenho aqui comigo profissionais não só altamente capacitados, como também gente que é preocupada com a família, com a mãe, com a criança e que compreenderam a necessidade de a gente conversar a respeito da introdução alimentar. Vale lembrar que a vida continua para todos nós, né? Com, sem ou apesar do coronavírus. Então, nesse momento, lógico que algumas pessoas queridíssimas ficaram, eu gostaria muito de convidar, outras especialidades poderiam estar presentes também, mas nós optamos por fazer essa programação e a cada dia nós vamos abordar esse tema de uma forma diferente, em uma visão diferente. Vale lembrar que a criança é um ser único, a mãe é um ser único. Essa situação ela vai ser dividida para que nós possamos dar para todas as pessoas uma visão de cada parte que vai compor esse todo. As perguntas foram bastante interessantes que nós recebemos e pelas características que nós tivemos das perguntas, elas geram uma situação que vão ser respondidas por vários profissionais. Não vai ser só uma resposta isolada e nós vamos ter a visão de cada uma das partes para que nós possamos compor o todo. Bom, vamos parar de enrolar. Hoje nós vamos começar então a nossa visão, a semana da introdução alimentar, com a visão da psicóloga. Eu vou aguardar aqui a entrada. Então, para começar, eu convidei aqui. Sim, antes disso, para dizer que nós vamos ficar aqui no Stories, né? E depois vamos para levantar para subir para o YouTube. Tá todo mundo vendo a gente aqui? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Parece. Sim. Opa! Ana Flávia. Olá. Tudo bem? Oi, tudo bem, doutor Opa! Moisés? Então, deixa eu apresentar para vocês a Ana Flávia. É Ana Flávia Fernandes. Ela é... Ixi, tua imagem tá... Será que sou só eu ou é você? Estamos travados aqui? Espera um pouquinho.
daqui a pouquinho, então, para você entrar. Você não está aparecendo. Olá, agora acho que estamos indo. Você tá... Oi, Oi, oi. agora tá melhor? Agora melhorou, agora melhorou. Então deixa eu apresentar para todos. Essa é a Ana Flávia Fernandes. Ana Flávia é psicóloga infantil, é especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância, é educadora parental em disciplina positiva e tem no Instagram terapia de criança, que é terapia de criança, né? E como a gente escreve, então hoje nós conversamos um pouco com cada um dos profissionais e a pergunta que nós vamos tentar responder inicialmente é: e as emoções que podem surgir na introdução alimentar? Antes de nós começarmos a falar especificamente da questão das técnicas, dos nutrientes, da questão de tipo de introdução de alimento, eu gostaria de falar a respeito de todas as emoções que envolvem esse momento de passagem. Então, boa noite, Ana. Muito bem. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de inaugurar essa semana tão importante para muitas famílias, né? Que é essa transição em que a família toda, né, participa. E aí, doutor Moisés, eu fiquei pensando quais são as diversas emoções que vão surgir, né? Tanto para a mãe, né? Principalmente para a mãe, quanto para o bebê. E aí eu comecei a perceber que existem tanto emoções desagradáveis da gente sentir, né? Aquelas que incomodam a gente, quanto aquelas que também dão uma sensação bacana no coração, né? Então eu vou começar a falar daquelas que não são muito gostosas da gente sentir, né? Então vamos imaginar o cenário em que essa mãe e esse bebê vem de um vínculo, de uma conexão forte, essa interação que acontece única e exclusivamente entre mãe e bebê, né? Ali na amamentação. Então é uma conexão muito intensa, né? E aí essa mãe, ela tá ali toda entregue para esse bebê. Então algumas passaram por dificuldades, né, iniciais na amamentação, então doeu o bico, ou teve alguma mastite, alguma questão física, né? E mesmo assim seguiram na amamentação, porque entendem a importância da amamentação, gostam da ideia da amamentação e enfim, estão super a favor dessa amamentação. E estão ali naquela expectativa, né, de transição, né? Então, eu vou deixar de ser alimento para o meu bebê e vou oferecer um outro alimento, né? Então, muitas delas começam a imaginar que elas serão indispensáveis, né? E aí elas vão deixar de cumprir um papel que é super importante na vida de uma criança, né? E que vai continuar sendo, mesmo que a gente às vezes passe algumas coisas na nossa cabeça, umas bobagens na cabeça de mãe, né? É pro resto da vida, né? O nosso papel é importante até o último dia da vida dos nossos filhos. E só que neste momento em que a gente vai transitar entre deixar de ser alimento biológico, né, para poder dar um outro alimento sólido para a criança, podem passar algumas coisas na nossa cabeça que deixam a gente numa sensação de culpa, de frustração, de preocupação, de ansiedade e N outras emoções que vão deixando a gente
num lugarzinho meio que aprisionado, né? Então, quando a gente tem informação, quando a gente busca conhecimento para entender que ok a gente pensar algumas coisas que não serão tão reais assim nesse momento, até por medo, principalmente quando é primeiro filho, né? Então, a gente tem todo um cuidado, todo um olhar diferenciado para aquela criança, então a gente fica numa expectativa bastante elevada para esses momentos de mudança na vida dessa criança, né? E a gente quer sempre oferecer o melhor. E aí, às vezes, essa nossa ansiedade pode impactar para que a criança receba diferente esse alimento sólido, né? Então, é importante a gente cuidar desse nosso estado interno. E aí, quando eu falo é importante, né, porque ele pode tanto ajudar a gente nesse processo para que seja um processo natural, gostoso, prazeroso e leve, quanto ele pode deixar a gente num lugar sufocante e essa criança num lugar em que talvez ela não consiga corresponder às nossas expectativas. Né? Até por não saber tudo o que está acontecendo, porque para ela também é novo, né? Então, todo esse ritual de passagem de peito para comida, para sólido, então era líquido, agora é pedaço, é amassadinho, é uma textura diferente, então tudo isso é também novo para o bebê, né? Então, essas emoções desagradáveis, é importante a gente cuidar para que não interfira de uma maneira ruim, né? Tanto para o nosso estado emocional quanto para o da criança, porque a gente precisa olhar quando a gente fala desses momentos de transição de vida das crianças, que quando nós adultos estamos confiantes do processo, é mais natural que a gente promova confiança nas crianças. Né? Então, quanto mais informação a gente tem, quanto mais bagagem, conhecimento a gente puder ter de fontes seguras, né, em relação a essa amamentação, mais a gente consegue ir dando essa leveza, né, para esse momento que é importante tanto para essa mãe quanto para esse filho. Né? Então, de uma maneira bem resumida, eu consegui identificar essas emoções, né? E aí, se você não tiver nenhuma outra pergunta, eu posso seguir falando. Tenho sim, tenho um comentário e uma pergunta. Então, é sempre importante a gente lembrar que, independente de qualquer coisa, a gente tinha aquele ditado, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E se ela amamenta é porque ela amamenta demais, se ela dá fórmula é porque ela não quis amamentar. E nós conseguimos mudar essa visão de uns tempos para cá e começar a acolher essa mãe. Quer ela queira amamentar, quer ela não queira amamentar, quer ela tenha um parto normal, quer ela tenha um parto cesariana, ela não tem uma classificação, um mãezômetro, né, que dá nota de 0 a 10. Eu costumo brincar nas consultas dizendo o seguinte, que em momento algum ela vai conseguir ser a melhor mãe do mundo. Porque a melhor mãe do mundo é a minha. Então, esse posto já está ocupado. Então, na prática, ela vai conseguir ser a melhor mãe que ela conseguir ser. Deixa eu aproveitar para te colocar uma pitadinha de... Você começou pelo lado mais pesado, né? Eu me formei há muito tempo. Eu me formei há 40 anos. Quando eu me formei, as mães que vinham ao meu consultório, que hoje são as avós, elas recebiam de mim a seguinte informação: suco com 1 mês, fruta com 2, almoço com 3, jantar com 4. Leite de vaca integral, metade água, metade leite até 1 mês, 2 partes de leite, 1 de água até os 6 meses, e leite de vaca integral com farinha e açúcar depois dos 6 meses, e criança gordinha, criança saudável. Você estaria preso se você fizesse isso hoje, né? Passaram-se 40 anos, eu acompanhei essa evolução, as mães hoje acompanham essa evolução, e
os avós têm ainda esta imagem daquilo que a gente oferecia. Quando nós saímos de casa, os pais saem de casa, a rede de apoio é composta normalmente pelo companheiro, se tiver o companheiro, mas principalmente também pelas avós. E a pressão da avó, neste momento da introdução alimentar, primeiro assim, vai esperar até os 6 meses? Tá passando fome, tá mamando toda hora, né? Como é que é isso para essa mãe? Isso é bastante delicado. Eu acho que alguns momentos da maternidade, não todos, né? Muitas vezes a gente tem que fazer assim, ó. A gente vai ter que fechar os ouvidos, abrir nosso coração e olhar para essa criança como única, olhar para a gente como mãe que está tentando dar o melhor para o seu filho, né? E aquilo que as avós dizem, as tias, a vizinha, aquela que deu certo, deu bolacha de maisena e deu certo, e a criança não morreu, e todos esses discursos que a gente ouve. Essa é a turma dos sobreviventes, né? Essa é a turma dos sobreviventes. Exato, dos sobreviventes. E aí a gente tem que olhar para tudo isso e pensar assim, ó, qual que é a minha fonte segura de informação, né? Então é meu pediatra, então eu vou seguir aquilo que meu pediatra está falando, né? Se é a minha mãe, eu vou seguir aquilo que minha mãe está falando, né? Então eu costumo orientar os meus clientes, as minhas mães, os médicos são as maiores fontes de confiança que a gente tem que depositar, né? Então, as nossas mães tiveram a oportunidade delas de maternar a gente, né, enquanto filhos, e elas podem sim opinar, mas a decisão final é da mãe, né? A decisão se vai dar o chazinho de camomila, se vai dar a bolachinha de maisena, se vai segurar até os 2 anos para não dar açúcar. Então, são várias coisas que essa mãe precisa lidar, né, e de repente chamar essa mãe dela, né, e dizer assim, mãe, eu agradeço muito por você estar me ajudando, você é uma rede de apoio maravilhosa, mas nesse momento eu confio que o que eu estou oferecendo para o meu filho é o mais adequado para o momento, né? Então eu vou seguir nessa decisão. Então é difícil fazer isso, tá, doutor Moisés? Porque a gente fica nesse impasse, você sabe, né? Que a nossa mãe é o nosso filho. Isso é uma das questões que a gente comenta, virou palavra muito batida, mas não dá para fugir disso. Esse é o empoderamento. Esse é o momento onde a mãe ninguém vai dar o poder para ela. Ela se empodera. Baseado em tudo isso. E aí, o que é mais curioso, doutor Moisés, não sei se isso acontece com você, mas pelo menos lá no meu consultório, as avós vêm junto, né, nas consultas. Então, assim, Ana, posso levar minha mãe? Porque ela fica muito tempo com meu filho, e isso que você está me dizendo, é importante que ela ouça. E se ela ouvir de você, é diferente dela ouvir Você sabe que, olha, vou te indicar então, eu tenho um vídeo meu, que está no meu site, pode entrar no meu site lá, drmoisés.com.br, que se chama Os Avós. E ela fala isso que eu contei é exatamente a partir da base disso, porque uma coisa é você chegar e falar assim, nossa, eu vou no Dr. Moisés hoje, ai que lindo, ele que cuidou de você, tá? E o que ele falou? Ele falou que não pode dar suco antes de 1 ano, pronto. Já tá gagá, pelo amor de Deus, onde ele aprendeu isso. Até tem uma outra coisa aqui, a Ked Malina escreve assim, minha mãe não falava, mas olhava toda desconfiada, né? Quer dizer, não precisa nem falar, né? Não precisa falar, não precisa falar. E aí, esse é o momento, doutor Moisés, que a gente precisa buscar a informação, né? Então, hoje, o que a gente tem de informação, você me corrija se eu estiver errada, é que a alimentação sólida é complementar ao leite, e não o contrário. Né? A maioria das pessoas acham que o leite é complementar à comida, e aí isso gera na mãe uma culpa de meu filho precisa comer muito, o meu filho precisa começar a introdução alimentar já comendo um prato de feijoada, e aí isso vai gerando uma expectativa, uma angústia nessa mãe de que essa criança precisa corresponder a uma quantidade de alimentos que talvez ele não tenha necessidade, né? E a gente não confia no corpinho do bebê, de que ele está saciado, e a gente está lá, não, tem que comer tudo, que às vezes também tem uma pressão social em relação a isso, né, do limpar o prato, de que tem criança passando fome, e outras coisas. Abre parênteses. E aí a gente abre um parênteses, eu sou filho de mãe judia, então você imagina a pressão
tem que comer tudo, né? Senão ela não fica feliz. E o quanto essa versão não é passada para todas as mães. O quanto eu não assumo que se ele não comer bem, eu tô errado. Exato, exato. E aí eu vou além, doutor Moisés. A gente não faz isso por mal. Eu tenho certeza que nenhuma mãe faz isso pensando a longo prazo, né? Mas se a gente manter esse funcionamento de come mais um pouquinho, tem que limpar o prato e tudo mais para frente, lá pelos 6, 7, 8, talvez 10, 12 anos, essa criança pode apresentar algum tipo de transtorno alimentar, né? Porque lá no começo a gente introduziu essa relação com a comida de uma maneira equivocada. E aí, olha só que curioso, né? A gente, sem se dar conta, a gente vai colocando na cabeça das crianças uma crença que a gente chama de crenças equivocadas. Né? Então ela vai começar a pensar coisas sobre a hora da comida, sobre a comida em si, que são equivocadas. Né? E outra, a gente está ensinando ela a não respeitar a biologia dela. A gente está ensinando ela que quem sabe dela somos nós. Nós é que sabemos a quantidade que ela tem que comer, nós é que sabemos o quanto que ela precisa de nutrientes, e a gente vai dando um nó na cabeça dessa criança, que conforme ela vai crescendo, ela não consegue se diferenciar dessa mãe, porque ela está sempre buscando na mãe a resposta que ela não consegue se perceber, né? Vamos dizer assim. Então, é muito perigoso isso da gente insistir para as crianças. Então, uma coisa que eu sempre falo para as mães que me procuram com algum tipo de transtorno alimentar, né, na infância, é o seguinte: mãe, nós adultos somos responsáveis pela qualidade daquilo que a gente oferece para as crianças. As crianças são responsáveis pela quantidade que elas vão escolher, que elas vão comer. Né? Então, a gente tem que dar esse poder para essas crianças, né, de empoderá-las nesse sentido também, para que elas vão criando essa consciência, essa noção de eu, de corpo físico, de saciedade, de é prazeroso aquilo que eu estou comendo. Então, fazer esse processo ser bom não só no início, né, mas também pro restante da vida, porque essa criança vai comer até o final, né? Então, qual é o tipo de vínculo que a gente quer que essa criança tenha com o alimento em si, né? Então, por isso que é importante que a gente, nesse início, a gente abaixe um pouquinho as nossas expectativas em relação a tem que comer muito, tem que comer de tudo, e ir gradativamente, né? Então, oferecer para essa criança, mas não esperar que ela goste de primeiro, né? Que ela olhe para aquilo e fale, nossa, um chuchu, que delícia, porque ela nunca viu um chuchu, ela nem sabe que é um chuchu. Um alface, né? que é difícil até de comer, né, para criança. Exato, exato. Então, várias coisas a gente começa a identificar a partir da resposta da criança, né? Ou então, uma outra resposta de a criança fez uma careta. Então, assim, eu tenho uma filha recém-introduzida alimentarmente, então, para mim ainda tá fresco isso, né? E eu filmava muito as reações dela quando eu dava algum tipo de alimento para ela. E quase todas as vezes que eu oferecia alguma coisa, saía algum tipo de careta. E aí eu ficava assim, será que ela não tá gostando? Então eu não vou oferecer mais, né? Aí eu oferecia de novo, ela comia de novo. Então, pera lá. Então, será que a gente está fazendo uma leitura certa? Ou, porque essa criança está experimentando pela primeira vez, é natural que ela vá fazer movimentos na face dela que vão expressar o que ela tá, né, tendo de sensações, de percepções, né? Então veja, é uma experiência com várias, como que eu posso dizer? A gente vai colocar essa criança na linha de frente para todas as sensações dela. É tato, paladar, né? Até audição. Às vezes eles fazem barulho com as coisas na mesa para ver qual é o barulho que cada alimento faz. Então, a gente mexe com os 5 sentidos da criança na introdução alimentar. Então, olha como é rico para o desenvolvimento dela a gente permitir que ela explore os alimentos e a gente pare com aquilo de que vai, vamos comer logo, tem que comer logo, senão vai se atrasar, né? E a gente fica naquela euforia no momento que a criança está descobrindo um monte de coisa, né? Sobre ela, sobre o alimento, sobre a relação que a gente vai construir nessa refeição. Então, o quanto essa criança está presente, né, nesse ato de comer, né? O quanto essa família está presente na hora da refeição, né? Ou
travou um pouquinho, peraí. Ver se volta. Opa! Você tá aí? Voltou? Voltou. Então deixa eu só te ler duas coisas aqui que eu achei. Uma foi um comentário e outra foi uma colocação que eu acho que vale a pena, porque isso é muito comum. O comentário foi assim, eu não vou nem dizer quem foi, porque pode criar um problema familiar, mas foi assim: minha sogra me dava notas de 10 a 0 durante os períodos mais sensíveis do meu puerpério. Eu a ameacei de morte, aí ela parou. Tá bom, isso foi uma brincadeira, tá bom, bom, espero que tenha sido, né? Tá. Mas olha só, esse comentário é da Angra Moraes e eu acho que isso é uma das coisas muito comuns que a gente tem. A gente introduz alimento para a criança a partir do 6º mês. Então, só respondendo um pouquinho uma pergunta sua, de 0 a 6 meses o leite materno é o alimento exclusivo e de 6 meses a 1 ano ele é o alimento principal. Ele passa a ser alimento complementar depois de 1 ano. Mas olha só, essa é talvez uma das grandes questões que a gente tem na questão da introdução alimentar, porque entre o 6º mês e o 9º mês, a criança começa a se identificar como um ser único. Mas até isto acontecer, ela precisa de segurança. Olha só, isso é da Angra Moraes e eu acho que ela representa muita gente aqui. A minha bebê é viciada em peito. Sinto que ela não consegue desapegar. Não vai com ninguém, só quer meu colo. Realmente a amamentação interfere nessa questão? Então, esse é o lado do copo cheio ou esse é o lado do copo vazio? Qualquer idade. Ela não colocou, bebê. mas vamos colocar entre 6, porque já deve ter começado a introdução, mas vamos colocar que é o mais comum, porque é logo no começo essa dificuldade. Vamos colocar entre o 6º e o 9º mês, assim, mais ou menos, porque assim você consegue fazer uma evolução nisso. Tá. Então, olha só, é importante a gente lembrar que para essa criança se desenvolver e desenvolver a independência dela, é importante que primeiro ela seja dependente, né? Então, como é que ela vai se sentir segura para se afastar daquela pessoa, que é a mãe, geralmente, né? A mãe, o pai, o cuidador principal. Aquela pessoa que ela confia demais, como é que ela vai se sentir segura para poder se afastar? Se ela não souber que ela pode contar com essa mãe sempre que ela precisar. Então, isso está altamente relacionado com o desenvolvimento da autonomia, da autoestima, da individualidade, da independência que essa criança vai buscar conforme ela for crescendo. Então, vamos imaginar que entre 6 e 1 ano, essa criança ela está desenvolvendo uma independência motora bastante forte. Né? Então, até 6 meses, ela no máximo conseguia se sentar ali toda torta, né? A partir dos 6, ela começa a ficar mais durinha, ela começa a fazer movimentos com as mãos mais apurados, né? Ela começa a se movimentar com um pouco mais de facilidade, e aí é natural que essa criança vá, né? Essa criança que tem um apego seguro com a mãe, é natural que essa criança, aos poucos, vá se afastando dessa mãe, vá se aproximando de outras pessoas e vá criando novos vínculos de confiança com essas outras pessoas, né? Então, se a gente for entender que a questão da introdução alimentar também está associada com essa alimentação de alma, né, vamos dizer assim, essa alimentação de afeto, né? Então, veja, tanto o peito quanto a mamadeira, é possível a gente oferecer isso, né? Tanto os nutrientes que o nosso corpo precisa, quanto os nutrientes que a nossa alma precisa para se desenvolver, né? Então, eu quero ajudar as mães a tirar esse peso, né, de que eu tenho que dar ou só o peito, ou só a mamadeira. Não precisa ficar preocupada que a criança vai ficar traumatizada porque eu dei mamadeira ou eu só dei peito. E não, né? Então, o que essa criança precisa nesses primeiros anos de vida é carinho, é afeto, é conexão, é vínculo afetivo com pessoas com as quais ela possa confiar e a partir disso ela ir se distanciando, né? E voltar sempre que ela precisar. Né? Então, é a gente construindo esse porto seguro para essa criança
desde os primeiros momentos de transição em que ela vai começar a se ver mais distante da gente, né? Então, quando a gente faz a introdução alimentar, essa criança já está um pouco mais distante da gente, então ela já não está mais colada no nosso peito, como é quando a gente está amamentando, né? Seja no peito ou seja na mamadeira. Então, quando a gente está dando de mamar para a criança, mesmo com a mamadeira, qual é a nossa postura, né? A nossa postura geralmente é segurar ela assim toda aconchegada. Né? A gente não dá mamadeira assim, né? E coloca a mão não, né? Então, esse é o aconchego que a criança precisa. É essa segurança que a criança precisa para ela poder ir se fortalecendo emocionalmente e aos poucos ir criando novos vínculos, né? Então, o vínculo com a mãe, olha só, essa mãe que está preocupada, você é tão maravilhosa, que a sua filha não quer sair de perto de você. Esse é o copo cheio. Né? Então... É esse o copo cheio. Lógico. Exato. Lógico. Por mais que seja desafiador, né, doutor Musé? A gente sabe que crianças menores, quanto menores elas forem, mais elas dependem da gente. Então, é claro que tem hora que a gente quer ir no banheiro e a criança tá lá dentro do banheiro com a gente, e isso é desafiador, né? Mas se a gente pensar assim, ela é uma criança sendo uma criança, a gente começa a voltar para esse lugar de que tá tudo bem. É o esperado, é o que ela precisa nesse momento, e eu preciso entender que ela é uma criança e eu sou o adulto. E mais, né? Tem que entender também que essa criança, ela precisa ter legitimadas as suas emoções e não criticada, e que ela se permita que ela se manifeste. E esse manifesto, normalmente, não é olha, mamãe, hoje eu não quero mamar e não quero comer. Ela chora, ela grita, ela morde. Isso não é encarar a criança como uma criança brava, como uma criança mal educada, eu não aguento o choro dela. O choro é só um aviso para dizer da forma que ela consegue que ela tem um sentimento ali. E cabe a nós permitir que ela demonstre esse sentimento, acolhendo esse choro da criança. Tem uma colocação aqui da doutora Isis Dulce, que eu lembrei de uma história minha. Eu fui uma vez na casa da minha irmã, e eu estava com meu filho no colo. Minha irmã, minha mãe, a avó judia, ele tinha 2 anos. Aí a gente chegou, oi, cumprimenta, sumiu o Renato. Cadê o Renato? Minha mãe, eu já conheço, né? Falei, mãe, oi, ela responde da cozinha com ele no colo. Mãe, não dá nada para ele agora porque ele vai almoçar. Não dei, né? Aí eu chamei, Renato, ele estava com um pedaço de bolo na boca. E aí eu falei, mas mãe, o que é pior? É não entender que não é para dar ou achar que vai me enganar? Então, a pergunta da doutora, a colocação da doutora Isis foi ótima. É assim, as avós são preciosas, mas e quando elas dão alimento escondido e pedem para a criança não contar? Pois é, doutor Moisés, esse é um ponto tão delicado, sabe por quê? Avós que estão me assistindo, prestem atenção nisso. O que nós estamos querendo que as nossas crianças aprendam quando a gente ensina elas a mentir? Mesmo que seja uma mentirinha boba, né? Então, eu dei um pedacinho só de bolachinha. Um pedacinho só, mesmo que seja. Se você pede segredo para uma criança e você diz para ela, olha, seu pai não pode ficar sabendo, a sua mãe não pode ficar sabendo. Então, se ela perguntar, você tem que dizer que não. O que você está ensinando a longo prazo para essa criança? Que ela pode confiar em você? Que ela pode confiar nas pessoas? Né? Então, veja, você está ensinando ela a mentir e eu vou além, né? Vai ter um momento em que ela vai inverter. Ela vai mentir para você, vó. Ela vai mentir para você, mãe. E aí, a gente fica numa saia justíssima porque a gente pediu para ela mentir. Então, como é que a gente vai dizer para ela que ela está errada em mentir pra gente, sendo que a gente fez esse movimento inicial? Né, de pedir segredo, de dizer filha, filha não, né, neta, geralmente, né? Então, e aí, vejam, o quanto a gente quer acolher essa criança e a gente nem se dá conta que talvez a gente esteja ensinando um valor que a gente não gostaria que ela representasse, né? Que é a mentira, que é o não abrir um segredo que, veja, coloca a
própria saúde da criança, não em risco, mas a gente não está pensando a longo prazo, né? Então, um pedacinho de chocolate hoje para uma criança de 1 ano, hoje a gente não vai ver muitos problemas, né? Me corrija se eu estiver errado, doutor Moisés. Mas quando ela tiver 7, 8, 9, 10, e ela começar a ter diabetes, colesterol e tudo mais, a gente vai falar assim, foi aquele pedacinho de chocolate que eu dei. E aí a gente entra na culpa, e aí a gente coloca a avó na culpa também, e aí um responsabiliza o outro e vira aquele auê desnecessário. E olha, né? é super importante entender também que é amor. Essa oferta dessa comida escondida é amor. A comida, sim. ela tem uma representatividade das avós culturais muito importante. A minha mãe tinha o lugar que ela deixava o pacote de doce para que quando meus filhos chegassem na casa dela, eles já saberiam onde ir. Né? Na minha avó era Coca-Cola, aquela Coca-Cola de miniatura de garrafinha de vidro, a gente já sabia onde estava. Então a gente chegava na casa da minha avó e a gente ia já lá direto. E aí você me fala, ela estava fazendo isso porque ela não gostava da gente? De jeito claro nenhum, que não, era para agradar todos os netos. Então ela tinha lá um pack de garrafa de vidro pequenininha para os netos tomarem Coca-Cola. Então, todos nós éramos crianças menores de 6 anos, eu me lembro disso com bastante frescor aqui nas minhas memórias, e veja, ela não fazia isso por maldade, claro que não, era para agradar, para que a gente voltasse na casa dela. Então, tem uma questão, né, esse momento da refeição, em que a gente promove a conexão, a gente promove a tradição cultural. Então, tem várias questões que estão envolvidas na hora da refeição que a gente nem se dá conta, né? Então, a gente está ali alimentando o corpo, mas a gente também está alimentando nosso estado emocional, aquilo que a nossa alma pede pra gente, né? De conexão afetiva. Então, geralmente são nas refeições que a gente conversa sobre as coisas que estão acontecendo, né? Então, o quanto a gente consegue transmitir para as crianças nesse momento de transição, né, alimentar, é tão, não sei se mais rico, porque a amamentação de peito é uma coisa riquíssima, não sei se dá para comparar, né, mas é muito rico também. Mas olha, isso é uma coisa muito difícil, a gente ainda vai fazer provavelmente alguns outros encontros baseados nesse tema também. Todas as passagens de fase são difíceis. O desfraude, o desmame, o parto, o pré-natal, a gestação. Então, todas as mudanças são complicadas. E olha só, a gente pode aproveitar esse momento para criar consciência. Durante a semana, eu abri para as perguntas do pessoal do Instagram no Stories, e veio uma pergunta que eu achei para hoje, tá? É assim, foi a Beth Alves RJ. Ela colocou o seguinte: tenho paladar infantil e me alimento muito mal. Como ajudar meu bebê que tem 5 meses e 27 dias, ou seja, vai entrar, a não ser como eu? Olha Uau. Que criação de consciência nesse momento. Então, como é que ela pode ajudar nesse momento para ele? Primeiro, ela precisa acolher essa criança interna dela mesma, né? Ela tem uma criança aí dentro que criou já, né, uma noção de alimento, de qual é o vínculo que ela foi construindo com essa alimentação. E aí, quando ela fala paladar infantil, é curioso isso, né? Porque eu fico aqui paladar infantil. Gente, a minha filha come de tudo e mais um pouco. Quase tudo que eu ofereço para ela, ela vai comendo. Ela não tem muita distinção ainda do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, qual que é a classificação que a gente vai criando, né? Os rótulos que a gente vai, de novo, né? As coisas que a gente vai criando na nossa cabeça, que vão impedindo a gente de ver as nossas necessidades e as necessidades do nosso filho. Provavelmente, né? O que ela está se referindo é fast food, os miojos, os doces, os biscoitos, e é isso. E muito da hora que a gente conversa com as mães, por exemplo, eu não gosto de quiabo, e eu vou oferecer quiabo para o meu filho. E aí eu vou entregar para ele o quiabo, quase vomitando, e falo assim, come isso, que é uma delícia.
Quer dizer, não vai dar certo. nós estamos criando tanto não precisa falar às vezes, né? Às vezes Não, é a não. forma já identifica, né? Uhum, uhum. Exato. E é por isso que eu estou dizendo que é importante ela cuidar dessa criança interior, né? Porque se ela não cuidar dessa criança interior, então quais são as necessidades da criança, dessa mãe, né? Então, será que essa criança precisa desse olhar mais de autocuidado, né? Então, assim, eu estou preocupada com o meu filho, mas ele é mais importante do que eu, né? Então, eu geralmente lembro as mães que, assim, ó, no avião, não é por acaso que eles dizem que a gente primeiro tem que colocar a máscara na gente para depois colocar na criança. Na vida, na maternidade, em todas as transições que a gente for viver com as crianças, isso também tem que ser levado em conta. Então, como é que eu vou oferecer uma alimentação saudável para o meu filho se eu não me alimentar de forma saudável, né? Então, primeiro eu preciso me cuidar, primeiro eu preciso entender a importância dessa alimentação saudável para mim, para depois eu conseguir transmitir isso com confiança, com segurança, com clareza para o meu filho também. Porque senão vai acontecer isso, né? Então, enquanto as crianças não falam, elas vão comendo. Vão comendo, vão comendo, vão comendo. A partir do momento que elas começam a falar, 2, 3, 4 anos, elas vão falar assim, ô mãe, vem cá, tá me oferecendo chuchu, cenoura, rabanete, todas essas coisas aí, e eu tô vendo você comendo macarrão. Me explica. Por que eu tenho que comer e você não? Né? Então, é claro que elas não vão falar com toda essa, com toda essa clareza de informações. Vão dizer que quer de um macarrão. alguma maneira elas vão dizer. Lógico. Exatamente. Elas vão bater o pé, elas vão fazer birra, elas vão falar que não estão com fome, elas vão chorar, elas vão jogar o prato para longe. Cada uma vai expressar do seu jeito, né? Mas nada mais é do que uma reivindicação de que assim, ó, você está sendo contraditória. Eu estou te mostrando que o que você está me oferecendo não é o mesmo que você está oferecendo para você. E aí a gente tem que olhar para todos esses comportamentos, né, na infância como pedidos, né? Tem uma necessidade por trás desse comportamento. Então, o que está dizendo essa criança quando ela joga o prato longe? Quando ela joga a comida longe? Né? Então, o que está por trás desse comportamento? Qual é a mensagem que está por trás desse comportamento? Será que ela não gostou? Será que ela não gostou porque só ela está comendo e eu não? Né? Então, a gente precisa ir descartando hipóteses para a gente juntar, né, aquele quebra-cabeça e poder suprir a necessidade daquela criança. Mas antes, a gente precisa olhar para a nossa criança interior. Né? Então, essa criança também precisa de acolhimento, essa criança também precisa de autocuidado. E esse momento é um momento de alerta. Essa hora da introdução alimentar não deixa de ser um momento de alerta para isso. Para a família inteira, né? Então, é importante que a gente olhe o nascimento de uma criança como um portal que se abre para um monte de transformação, né? Para a família toda. Né? Então, veja, era uma família numa configuração, aí a partir do momento que nasce uma criança, mudou toda a configuração. E se a gente não for fazendo esses rearranjos, né, os ajustes necessários, essa criança vai reivindicar, vai chegar uma hora que ela vai reivindicar, né? E aí a gente chama de birrenta, a gente dá vários rótulos, ela não gosta, ela é seletiva, né? Então, a gente vai dando nomes para a criança, sendo que ela está dizendo para a gente, às vezes, o que a gente não quer ver, né? De, poxa, a gente está sendo incoerente aqui nessa refeição. Ela come antes da gente, a gente come depois, ela quer participar da refeição, ela não participa, ela quer segurar o garfo, a gente não deixa, ela quer pegar com as mãos, a gente não deixa porque vai sujar, vai melar a cozinha inteira. Então, olha o tanto de preocupações que a gente vai tendo e a gente vai minando a noção dessa criança sobre ela, sobre a relação dela com o alimento, sobre a refeição como um modo geral, né, desse momento que precisa ser prazeroso para todo mundo, e a gente transforma um campo de batalha, né? E a gente fica lá brigando, uma luta de poder, a gente fica ameaçando, a gente fala, se você não comer isso, você não vai ganhar aquilo. E, enfim, né, a gente vai encontrar vários cenários aí, dos mais tranquilos aos mais tensos, mas que a gente nem se dá conta que a gente mesmo criou. Tem uma característica importante, né? Você só consegue pôr uma comida na boca de uma criança se ela abrir a boca. Se ela não abrir a boca ou abrir a boca e cuspir, exato, toda a guerra você vai perder. Não tem como exato, não perder. Agora, olha,
Tem uma pergunta aqui da Laís Bianco que eu acho que ela vai ter que ser respondida em todas as nossas conversas com todos os especialistas, e eu queria que você abordasse isso do ponto de vista psicológico, tá? Esquece idade, esquece isso, mas a colocação é assim. Gostaria de ouvir sobre os sinais de prontidão para a introdução alimentar. Aí ela complementa, se iniciar aos 6 meses ou aguardar. Tecnicamente, isso vai ser abordado em cada uma das situações do porquê. Mas, do ponto de vista emocional, o que essa criança pode dar de sinais de prontidão de sim, eu posso comer? Se eu vou dar agora ou vou dar depois, nós vamos levar em consideração todo o panorama, mas do ponto de vista psicológico, desenvolvimento emocional. Tá. Então, a primeira coisa se eu estou dando autonomia para essa criança e ela está correspondendo a essa autonomia. Então, o que significa isso? A primeira coisa que eu vou oferecer para ela é banana, tá? Vamos colocar aí um alimento que é comum, mais fácil da gente encontrar. Então, eu dei uma banana na mão dela. Se ela olhou para aquela banana e explorou aquela banana e conseguiu conexão com aquela banana, e ela botou na boca, experimentou, ou passou no cabelo, passou no rosto, ela criou algum tipo de vínculo, vamos dizer assim, com aquele alimento, isso significa que ela está minimamente preparada. Quando a gente está comendo e essa criança fica ali, sabe, falta às vezes até saliva, né? Parece que eles estão babando ali, fica assim. Isso também pode ser um sinal de que ela está interessada naquilo que nós estamos fazendo. Não necessariamente no alimento. Talvez ela esteja observando a gente, porque as crianças aprendem muito através da observação, né? Então, aliás, 90% é observação, e os outros 10% é por prática, né? Prática própria, né? Então, a criança, ela vai mostrando pra gente a partir desses sinais de que eu estou nesse momento com vocês, eu estou aqui, eu quero participar. Então, as crianças, elas muitas vezes elas chegam próximo quando a gente está preparando a refeição, elas pegam algum tipo de alimento e começam a cheirar. Então, todo esse envolvimento da criança com a hora da refeição é um tipo de sinal que ela vai mostrando pra gente que talvez ela esteja preparada. Né, levando em consideração todos os outros aspectos físicos, né? E aí, um outro ponto também que é importante a gente considerar é quando a criança começa a fazer movimentos que a gente chama de para-brisa com a comida, né? Provavelmente é porque ela já está satisfeita. Então, é importante a gente respeitar esses sinais, não que todas elas façam. O que é o para-brisa? Explica pra mim. O para-brisa é quando a criança começa a limpar a mão, assim, ó, no bandejão da cadeira de alimentação, sabe? Isso pode ser um sinal de que ela está satisfeita. Então, ela começa a limpar o para-brisa, assim, tirar a comida da bandeja do cadeirão, tá? Então, a gente precisa olhar para esses comportamentos, não com um julgamento, mas com um tentar decodificar o que ela está tentando dizer pra gente, né? Porque ela não vai falar, mas se a gente conseguir minimamente decodificar essas mensagens, a gente consegue ir respeitando essa criança no ritmo dela, sem esperar que ela vá satisfazer uma necessidade nossa. Então, a gente oferece a banana, mas a gente não espera que ela coma a banana toda. Mas se ela comer, legal. Mas a gente não fica na expectativa lá no topo. Como disse a Natália Sobek aqui, ela coloca assim, importante a gente ter paciência, porque o apetite da criança é irregular. Ela não tem o mesmo apetite de tudo. Uma coisa, inclusive assim, hoje tem uma coisa que ela gosta, hoje tem uma coisa que ela não gosta mais. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, por isso que é importante a gente não desistir. Então, quando eu ouço as mães falarem de comportamento seletivo, né, em relação à alimentação, elas falam assim, ele não gosta de cenoura, não gosta de vegetais, de uma maneira geral e tal. Tá, mas quantas vezes você ofereceu? Uma só. Tá, então, uma só não é suficiente para a criança saber, né? Então, a textura que você apresentou, será que não é a textura que ela não gosta?
né? Então, se você colocar de uma outra forma, se você apresentar de uma outra forma o alimento, então, tudo isso faz com que a criança, aos poucos, vai descobrindo várias formas de saborear o mesmo alimento. Com tempero diferente, com corte diferente, com a textura diferente, em uma outra elaboração de alimento, né? Então, veja, a gente às vezes fica preso em coisas que, meu filho só gosta de arroz, feijão e carne. E aí a gente só oferece arroz, feijão e carne. E aí a criança não vai desenvolver o paladar dela, ela não vai desenvolver. E aí é importante a gente lembrar que a gente tem essa janela de aprendizado que ela é ótima para a criança poder explorar o máximo possível o seu paladar nesse momento, para que ela vá percebendo que existem vários tipos de texturas, vários tipos de sabor. Então, na língua tem todos os canais aqui que vão dizendo para ela é doce, é salgado, é azedo, é amargo. E aí, aos poucos, ela vai entendendo o que significa, o que é essa comida, que a comida realmente serve para saciar. Mas, de início, ela não tem essa noção, né? Então, de início, ela tá vendo aquele alimento como um brinquedo, na maior parte das vezes, como uma brincadeira. E a gente olhar dessa forma para esse momento faz com que a descoberta da criança em relação a ela mesma, em relação ao alimento, se torne mais leve, né? Então, essa criança começa a perceber que é isso mesmo, então eu tô aqui explorando, tô vendo como é que é essa banana, qual é o cheiro, qual é o peso, qual é a textura, e isso vai variar de criança para criança. Como vai ser essa exploração, é importante que a gente deixe a criança livre para isso, né? E aí baixar a nossa expectativa e ficar ali observando. Ana, olha, né? Observando e... nós temos 8, desculpa te interromper, nós temos 8 minutos e meio aqui. Eu vou deixar os últimos 5 minutos para coisas finais. Eu queria, não vai dar, mas eu vou te falar de 2 coisas que são importantes, né? Mas uma coisa importante, que foi uma pergunta e eu acho que vale a pena, é a questão da propaganda alimentar influenciando o apetite da criança. O quanto, olha, você tem, sei lá, 4... Nós vamos ter que aumentar esse período aqui para 2 horas a live, tá certo? Depois a gente vai, né? Mas é bom deixar com um gostinho de quero mais. Como é que é essa questão da publicidade? Lógico que nós não estamos falando de uma criança de 6 meses, né? Mas o quanto temos que conter a publicidade na questão da alimentação? Qual é o efeito da publicidade na criança? Eu acho que esse é o maior perigo de todos, né? Primeiro porque em todas as casas, praticamente, a televisão fica ligada em algum momento do dia, se não uma boa parte dela, né? E aí, mesmo quando são canais infantis, eles também pegam pesado, né? Eles associam um personagem que está na moda com aquele alimento, né? Um bonequinho que é legal com aquele alimento, uma música da moda com aquele alimento, um personagem específico com aquele alimento. E aí a criança, ela não está associando a delícia daquele alimento, porque, veja, ela nunca experimentou aquilo. Então, aquela coisa do mãe, se eu não comer isso, eu vou morrer. Veja, é só uma armadilha pra gente cair e a gente cai, né? Porque se ela nunca comeu aquele biscoito, aquele chocolate, aquilo que tá lá, né, associado com o personagem que ela gosta, como é que ela vai saber o gosto daquilo? Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, e aí é importante que a gente tenha esse tipo de conversa com a criança, de que assim, ó, filha, eu sei que você achou muito interessante essa comida, essa bolacha, esse chocolate e tudo mais, mas isso não é um alimento saudável. Isso, ou algumas famílias fazem combinados, né? Então, por exemplo, de final de semana pode comer porcaria, né? Que geralmente é o que se vende, né, nas propagandas de desenho, na televisão e de uma maneira geral, né? Então, nunca eles estão vendendo uma banana, um legume, nunca, né? Eles sempre estão vendendo alguma coisa que tem muito industrializado, né? Então, a gente pode combinar, de repente, então, hoje é segunda, então de segunda a gente não come esse tipo de coisa. Mas se você quiser comer no sábado, a gente pode comprar sem problema nenhum. Então, veja, a gente pode ir dando essa noção para a criança de que assim, ó, não é que você nunca vai comer, você não pode comer, né? E ficar, de repente, neurótica, né? De, meu Deus do céu, eu não posso fazer minha filha assistir televisão porque ela quer comer tudo isso. Aí essa criança vai para a escola e come isso na escola do amiguinho. E come. Né? Exato.
Exato. Então, é mais importante a gente informar essa criança e fazer alguns combinados do que a gente ficar neurótico e falando, não vai comer, porque, enfim, né? E coisas que não vão ajudar. Ana, ó, é assim, faltam 5 minutos para a gente não sair correndo. É assim, eu queria primeiro agradecer imensamente, mas foi muito gostoso esse nosso papo. Eu queria que você deixasse os contatos por onde as pessoas, todas elas que fizeram pergunta aqui para falar para você, onde elas podem te encontrar, através do quê, e nós estamos vivendo um momento do coronavírus, do isolamento. Se você também atende consultas online e como as pessoas podem chegar a você para isso. Ó. Legal. Muito obrigada pelo convite, Dr. Moisés. As pessoas podem me acessar a partir do meu Instagram, Terapia de Criança, ou então através do meu blog também, que é terapiadecriança.com.br. Lá tem vários artigos que eu converso sobre vários temas que também podem ajudar nessa fase que a gente está aqui de confinamento, ou através do e-mail, contato@terapiadecriança.com.br. Enfim, também direct, podem me mandar direct através do Instagram, que eu estou sempre respondendo o máximo que eu posso. E atendimento online eu também estou fazendo, orientação de pais, então, para todo tipo de assunto, tá? Não só para transtornos alimentares, mas a minha expertise é de crianças de 0 a 10 anos, então esse é o público com o qual eu trabalho. Então, para todos os desafios dessa faixa etária, eu posso ajudar os pais. E aí, para a gente encerrar, você podia deixar uma mensagem sobre as emoções que podem surgir na introdução alimentar quando nós estamos falando na visão da psicóloga. Uma mensagem de apoio e de incentivo, porque é uma fase pela qual todos vão passar, né? Sim. Confiem em vocês. Confiem no corpo de vocês, confiem no que vocês acreditam, naquilo que vocês entendem que é importante para a saúde física e emocional. Assim como a gente cuida de um tesouro, os nossos filhos também são os nossos tesouros, mas antes deles temos nós, que também somos muito preciosos. Então é importante que a gente cuide da gente com o mesmo carinho, com o mesmo amor com o qual a gente quer oferecer para eles, que nós também somos referência de autocuidado. Quando a gente está falando de alimentação, é isso que a gente está transmitindo para eles. Muito obrigado, Ana. Deixa eu avisar, então, que hoje foi a primeira conversa da semana. Amanhã, isso vai durar a semana inteira, às 8h30. Espero vocês aqui às 8h30. Daqui a pouquinho eu coloco no Stories para a gente abrir agora perguntas. Isso vai estar no Stories por 24 horas. Depois eu coloco no meu canal do YouTube, vai estar lá na semana de introdução alimentar. Quero dizer, amanhã nós vamos conversar com a fonoaudióloga Maria Tereza Sera Sanches, amigona também, e comentar a respeito de alguns aspectos já técnicos e saber, de uma outra visão, se é possível a criança se alimentar com prazer, com paz, e se existe alguma coisa que nós podemos fazer tecnicamente para, pelo menos, não atrapalharmos essa criança. Ana, foi um começo... Olha, eu não podia estar mais feliz. E vamos ter, então, amanhã a fono, na quarta-feira a Karine para falar da parte de nutrição, na quinta-feira a Adriana vai falar da parte de odonto e na sexta-feira a gente fecha com o Dr. Daniel Becker para falar uma visão pediátrica que vai tentar agora aproveitar tudo isso que nós estamos falando hoje, amanhã e todos esses dias para fazer um fechamento em termos do nosso atendimento pediátrico, e eu estou aprendendo a beça. Eu acho que no final das contas, eu preparei essa semana para mim. Eu quero ver se eu aprendo, porque precisa mesmo. Eu costumo dizer que nas lives eu aprendo mais do que eu ensino. Olha, né? Elas são muito ricas. Elas são muito ricas. Obrigado, gente. Muito obrigada. Boa noite e fiquem em casa, tá? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.